Você gosta dos filmes da Disney e da Pixar? Pois é, você sabia que esses filmes podem ser diferentes dependendo de onde você mora? Isso mesmo, desde o título do filme até os personagens, tudo pode mudar em diferentes países. E hoje vamos explorar algumas dessas diferenças legais. Então, sem mais demora, vamos começar o vídeo. Animais diferentes. Zootopia deveria concorrer ao título de filme que mais prestou atenção aos detalhes. Isso aconteceu quando o filme se preocupou com seus espectadores internacionais. Os apresentadores de notícias, incluindo seus dubladores, mudam dependendo de qual animal é nativo daquele país. Nos Estados Unidos, Canadá e França, era um alce dublado pelo apresentador canadense Peter Mansbridge. No Reino Unido, ele ainda é um alce, mas foi dublado pelo repórter britânico Vassos Alexander. Na versão lançada na China, Peter Mansbridge ainda faz a voz do personagem, mas era um panda em vez de um alce. A Austrália e Nova Zelândia tem um koala dublado pelo próprio apresentador David Campbell. No Brasil, era uma onça pintada dublada por um jornalista brasileiro. Finalmente, houve a versão do Japão que apresentava um tanuki. Coco pode ser um dos filmes número 1 da Disney, mas para algumas pessoas ele lembrava um pouco mais o número 2, se é que você me entende. Não que o público internacional tenha achado o filme ruim, mas em português, Coco na verdade se traduz na palavra cocô. Então, para evitar isso com o público, o Brasil decidiu mudar o título e o nome da Mamacoco para Viva. Os Estados Unidos se orgulham de como seus cidadãos são patrióticos, e esse patriotismo também se reflete nas telonas. Em Toy Story 2, durante o discurso do Buzz, ele tem a bandeira americana ao fundo, mas para o resto do mundo, o cenário dele era um globo terrestre. Todo país tem um esporte que é mais popular do que os outros, talvez até um esporte nacional. Então, por que isso não deveria ser refletido nos filmes da Disney e da Pixar também? Divertidamente achou que era bem importante durante a cena em que vemos um vislumbre do devaneio do pai da Riley. Nos Estados Unidos, Canadá e Rússia, ele está pensando em hóquei, mas na versão lançada para o resto do mundo, ele estava pensando em um jogo de futebol. Continuando na linha de pensamento de Divertidamente, houve outra diferença entre o filme original e o que foi lançado no Japão. Durante uma lembrança em que Riley é um bebê, vemos ela rejeitar o brócolis que seus pais estão tentando dar para ela. Mas no Japão, ela está se recusando a comer pimentão verde. O motivo? Culturalmente, as crianças realmente adoram brócolis no Japão. Talvez Moana não seja tão apropriado para todas as idades como pensávamos originalmente. Na Europa, o título de Moana foi alterado porque Moana é o nome de uma famosa estrela europeia de filmes adultos, e as pessoas acharam que fazer referência a isso em um filme da Disney era um pouco demais. Na Itália, Moana foi mudado para Oceania, e no restante da Europa foi mudado para Vaiana. Up tocou o coração de todos nós, e os criadores precisavam garantir que esse sentimento fosse sentido no mundo todo. Então, enquanto o cofrinho das Cataratas do Paraíso, da Ellie e do Cal, literalmente diz Paradise Falls na versão em inglês, nas versões internacionais, por causa das barreiras linguísticas, o rótulo era, em vez disso, uma adorável foto desenhada à mão das Cataratas do Paraíso. Assim como em Up, os criadores de Universidade de Monstros tiveram uma ideia criativa não só para colocar legendas para o público estrangeiro, mas para realmente envolvê-los. Na versão dos Estados Unidos, há uma bandeja de cupcakes que soletra Seja Meu Amigo, mas na versão internacional, os cupcakes têm apenas rostos desenhados com glacê. Voltando ao filme Up, o cofrinho para as Cataratas do Paraíso não foi a única coisa que os criadores mudaram dependendo do país. A capa do livro de aventuras da Ellie também foi traduzida de acordo com o idioma nativo do público. Sotaques em carros. O Reino Unido quis se destacar um pouco do resto do mundo e adicionar um pouco mais da sua cultura ao filme. Então, enquanto o personagem Harvey em Carros tem um sotaque americano, o Harvey na versão do Reino Unido tem um sotaque britânico. As falas deles eram até um pouco diferentes para combinar com o diálogo de ambos os países. As versões internacionais de Carros se divertiram um pouco com o personagem Jeff Gorvette. Em vez de ter uma voz e aparência genéricas para cada filme, os personagens foram baseados em diferentes pilotos de corrida famosos em cada país. A versão espanhola foi baseada em Fernando Alonso, e a versão chinesa foi chamada de Longa e desenhada com base na bandeira da China. Inglês versus grego. Assim como os cupcakes do Randall, houve outra mudança em relação ao texto em Universidade de Monstros. Durante os Jogos do Susto, há uma faixa pendurada ao fundo. Nos países de língua inglesa, a faixa diz Scare Games, mas nas versões internacionais ela foi substituída por letras gregas, comuns em fraternidades universitárias. Em Ratatouille, a carta que Remy encontra provavelmente estava em inglês quando você a viu na tela, mas a versão original estava em francês.
Em vez de usar legendas, já que o filme se passa em Paris, os criadores decidiram simplesmente reanimar a carta inteira em inglês. Antes da morte prematura de Bing Bong em Divertidamente, há uma cena em que ele está lendo, talvez um pouco tarde demais, uma placa de proibida a entrada. O idioma da placa foi alterado dependendo do país em que você assiste ao filme, mas os movimentos do Bing Bong também foram editados para acompanhar o ritmo das palavras de acordo com o país. Representando países, como em carros, a animação Aviões também tinha um personagem característico que mudava dependendo do país em que o filme estava sendo lançado. Em Aviões, não é Jeff Gorvette, mas sim Rochelle. Para cada país, ela presta homenagem em suas cores, bandeira ou outras características que o país possa ter. Só mais uma curiosidade que a Pixar adicionou para fazer todos se sentirem em casa: Zootrópolis. Essa mudança de Zootopia realmente não teve muita lógica ou motivo por trás. Nos Estados Unidos, Zootopia é, bem, Zootopia. Mas no Reino Unido, Zootopia foi lançado como Zootrópolis. Um porta-voz da Disney admitiu que eles acharam que o Reino Unido deveria ter um título único que funcionasse para o público. Essa mudança acabou indo além do Reino Unido. Por exemplo, Zootrópolis também é o nome no Canadá. Ela teve a voz dublada novamente. Shrek é hilário. E os criadores provavelmente fariam qualquer coisa para arrancar mais uma risada do público. É por isso que a Fei Irmã 2, em Shrek 2, teve a voz dublada novamente. Na versão mais comum, ela foi dublada por Larry King, mas no Reino Unido ela foi dublada pelo comediante britânico Jonathan Ross, para torná-la mais relevante para o público do Reino Unido. Ela também foi redublada. A Feia Irmã, também conhecida como Doris, não foi a única personagem a ser redublada para a versão do Reino Unido. Embora seja um papel pequeno, isso também foi feito para tornar o filme mais familiar para o público britânico. A repórter do tapete vermelho em Shrek foi originalmente dublada por Joan Rivers, mas no Reino Unido, a dubladora foi a apresentadora de televisão britânica Kate Thornton. Elas são diferentes. Na Polônia, como você provavelmente sabe, às vezes é um pouco difícil contar uma história que seja compreendida por todas as culturas, e os criadores de Shrek enfrentaram esse problema ao fazer o filme. Shrek é baseado em alguns contos de fadas bem conhecidos. Bem, acontece que esses contos de fadas não são tão conhecidos assim na Polônia, então eles precisaram fazer algumas mudanças para esse país. Por exemplo, quando Shrek ameaça chutar o traseiro do burro na versão americana, a versão polonesa na verdade mostra Shrek ameaçando levá-lo para o matadouro. Olhando agora pode parecer pesado, mas faria muito sentido para os espectadores poloneses. Então, o que você acha dessas mudanças? Você consegue pensar em outras mudanças que foram feitas entre países em filmes de animação? Conte pra gente na seção de comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E como sempre, a gente se vê na próxima.